Bom dia a todos. Pessoal, então a gente vai estar falando nesse webinar aqui sobre metodologia Seis Sigma. Eu sou o Flávio, sou instrutor do IPA, Seis Sigma. O Alexandre está aqui comigo, do meu lado, também instrutor. Então a gente vem falar aí de um tema que é tem uma mística muito grande aí sobre Seis Sigma, né? Então a ideia desse webinar é justamente a gente desmistificar, né, o assunto Seis Sigma. É falar de uma maneira simples, falar de uma maneira prática, né? Tanto eu quanto o Alexandre, a gente trabalhou aí pelo menos uns 10 anos aí com metodologia Seis Sigma, né? Nós aí temos uma experiência em comum, que é nós dois viemos da Volkswagen, né? Nós começamos o programa Seis Sigma lá na Volkswagen, né? E a gente teve a oportunidade aí de treinar e qualificar e acompanhar vários projetos na Volkswagen em Seis Sigma. Então, falando um pouquinho de mim, eu tenho 25 anos de experiência na área de qualidade, sou Master Black Belt, sou auditor líder de sistema de gestão da qualidade, VDA 6.3, e fiz a minha carreira praticamente desde os 20 anos de idade, aí eu estou na indústria automobilística, trabalhando com metodologias de qualidade, né? Eu tive a oportunidade, como eu já falei, né, lá na Volkswagen, de coordenar o programa Seis Sigma. Na verdade, eu coordenei o programa de educação e treinamento da qualidade, e um dos componentes principais eram justamente o Seis Sigma, né? Além disso, a gente tinha lá o CEP, o FEDEA, o MSA, todas essas ferramentas da qualidade. Então, o nosso departamento era o departamento que era responsável por disseminar todas essas ferramentas para a planta, né? Então, nós dávamos os treinamentos de Seis Sigma, também contratávamos algumas vezes consultoria, e a gente acompanhava, né, mentorava os projetos de Seis Sigma. Tá? Então, Alexandre. Eu antecedi o Flávio no departamento. Eu fui convidado para trabalhar em uma outra empresa, numa área diferente, e no final eu acabei trabalhando também lá nessa empresa que é a Suzano, e tenho também 24 anos aí de experiência na área de qualidade, e acabei, né, tendo experiência das empresas trabalhando com sistema de qualidade. E é interessante que tanto no coaching quanto na aplicação da ferramenta na prática. Então, teve um período que eu fiquei aí 2 anos praticamente full time cuidando de projetos, é interessante que a gente tenha aquela experiência teórica do coaching e ao mesmo tempo você tem que colocar a mão na massa, né? Então, como que você consegue associar a teoria, né, com a aplicação dessa teoria nas dificuldades do dia a dia, né? Como que você consegue manter excelência e dar os resultados usando a ferramenta. Então, com o ISO 9000, eu trabalhei com bastante variedade em termos de qualidade, assistência técnica, na parte de qualidade metrológica, né? Então, isso me dá um pouco de bagagem para conseguir compreender uma série de necessidades de projetos diferentes dentro de uma indústria, uma fábrica. Assim, muito interessante, aí, complementando aí a qualificação do Alexandre, que teve uma experiência muito forte, né? Enquanto eu vivenciei bastante o Temai, o Alexandre ele teve uma experiência muito forte também com o design for Six Sigma, né? Então, ele conhece todas essas ferramentas de desenvolvimento. Então, é bastante interessante. E vamos dizer, uma vertente do Six Sigma voltada à inovação, vamos dizer assim, de forma simples, né? Pessoal, antes da gente entrar no conteúdo aqui, vamos falar assim, como que vai funcionar o webinar, né? A gente tem aqui algum conteúdo que a gente vai passar para você, e lá no final do webinar, a gente vai abrir para as perguntas, né? Então, pessoal, vocês já podem ir colocando, se vocês não quiserem, assim, de repente perder algum raciocínio, vocês podem colocar no chat aqui, a gente já está acompanhando elas, tá? Mas a gente vai parar aqui para responder ela, a gente vai ter um momento específico no final do webinar, tudo bem? Legal. Parece ter uma informação aqui que está dando eco, né? Eu vou tentar reduzir um pouquinho o volume aqui para ver se melhora. Se melhorar, vocês me falam aqui no chat, tá?
Vamos lá. Então, nessa apresentação, o objetivo é a gente compartilhar nossas experiências e a gente colocar o método Seis Sigma de uma clara, né, com objetividade. Então, a gente vai tentar mostrar aí dentro desse tempo curto como que funciona um projeto Seis Sigma desde a sua concepção até a conclusão. Isso de uma forma aí que a gente considera o máximo intuitivo possível, o máximo prático possível. Então, como a gente fala, desmistificando o Seis Sigma. Então, quando a gente fala que desmistificando, então algo é místico, né? Então, quando a gente fala essa questão mística, você converte para medo, aspectos psicológicos, né? Então, eu não conheço, portanto, eu tenho medo. Eu não conheço, portanto, eu acho que é alguma coisa que não está a meu alcance, né? Então, muitas vezes, vamos dizer, na nossa vivência, né? A minha vivência e a vivência do Flávio, a gente vê que muito que compromete o próprio programa é algo que é criado por nós mesmos, como os orientadores ou talvez os promotores do programa. Então, as pessoas que vão executar esse projeto, elas se veem, talvez, em um local e olham para a gente como se estivesse num pedestal. Isso é uma coisa que a gente tenta quebrar, né? Como? Através da linguagem, né? Através de usar uma linguagem que é conhecida. Então, uma regra, né, que a gente criou para facilitar. Quando você fala da linguagem, que linguagem? Ela tem que ser acessível. Mas qual tipo de linguagem? A linguagem adequada para aquele cliente ou para aquele usuário, né? E ferramenta, da mesma forma. A ferramenta ela tem que ser adequada ao projeto. Ela tem que ser tão simples quanto o necessário. Então, muitas vezes, a gente, com aquela vontade de mostrar, ou vamos dizer, a excelência de uma certa ferramenta, a gente acaba complicando e a gente foge do intuito do projeto, que, afinal de contas, é chegar num resultado. Então, já naturalmente, né, o sistema, né, o método Six Sigma, ele já se divide em níveis diferentes. Então, começa lá do White Belt, tem outros, né, que colocam Yellow Belt e outras denominações, mas é uma experiência que a gente teve muito interessante. Foi falando da Volks, né? Então você tinha uma quantidade muito grande de funcionários e você tinha a necessidade de divulgar esse conceito. Então, o White Belt ele serviu muito bem para isso. Por quê? Porque você, de uma certa forma, colocava o pensamento, colocava o método, criava projetos aí num nível bem departamental, que você conseguia ali colocar para um líder de célula, muitas vezes até para um operador, onde esse operador ele almejava uma promoção. Então, ali é uma forma dele ser desenvolvido, né, para um trabalho um pouco mais complicado. E aí, depois vem o Greenbelt, aí você já tem um pouco mais de ferramenta estatística mesmo, matemática, né? Então, aí você já pode ter um nível de engenharia. E o Black Belt, que já sai só da ferramenta e vai para a questão da gestão em si. Então, você vai ter outras pessoas que conhecem essa metodologia e vão ser os braços do Black Belt. Mas essa pirâmide é interessante que ela começa, né? Você tem que formar uma base de pessoas desmistificadas, né? E que não têm medo da ferramenta, que possam trabalhar junto com o Green e com o Black, né? Então, só complementando o que o Alexandre falou, assim, para quem está querendo começar um programa Six Sigma, o White Belt é um ótimo caminho. Por quê? Porque é um treinamento, hoje em dia, quando a gente vai treinar pessoas, você tem a dificuldade, muitas vezes, de tirar a pessoa, cada dia os processos são mais enxutos, né? Então, você falta, às vezes, recurso para você tirar a pessoa do local de trabalho e fazer o treinamento. Então, o White Belt ele é um treinamento curto, né? Algumas empresas trabalham com treinamento de um dia de White Belt, né? No caso específico da nossa experiência ali, a gente tinha um treinamento de 2 dias e meio, é um treinamento bem completo.
projeto. E nesse treinamento, e versus o Green Belt, o Green Belt geralmente é 2 semanas, né? E o Black Belt 4 semanas, né? Então, quer dizer, você começar um programa Six Sigma com Green Belt, você já vai pegar um grupo de pessoas e tirar eles 2 semanas do local de trabalho. Dá resultado? É lógico que dá resultado. Mas o White Belt acaba sendo um bom caminho. Por quê? Porque você tem contato com a ferramenta, você começa a ter contato com o resultado, que esse é o combustível do negócio, né? Você fazer o treinamento, o pessoal começar a desenvolver pequenos projetos e começar a ter resultado. Então, aí a alta administração da empresa, os executivos da empresa começam a acreditar e fica muito mais fácil de você entrar com o Green Belt e com o Black Belt no futuro. Então, é uma grande sacada começar aí com o White Belt. Uma forma de entender o Six Sigma, ele nasceu, mas, vamos dizer, ele não nasceu do nada, né? Então, aqui explica um pouquinho como a história dos métodos voltados à qualidade eles foram desenvolvidos. Então, a gente tem, desde o início do século passado, né, com Henry Ford, em 1903, começando a sua fábrica, né, de veículos, em 1913, começando com a sua primeira linha de montagem, né? Então, aí você já começou a ter Taylor e Fayol com aspectos administrativos, depois ali indo para a década de 30, Short, com as cartas de controle, inspeção por amostragem, quer dizer, são as necessidades que vão aparecendo. À medida que você tem a produção em massa, há necessidade de se controlar, há necessidade de se inspecionar. E até bem pouco tempo, na minha experiência, havia, né, aquela questão do inspetor que estava ali na linha e você tinha um operador. Então, parecia uma briga de gato e rato, né? Parece que a qualidade servia só para atrasar a produção, né? Então, o Short e outras pessoas, o MQA, né? Então, eu vou ficar inspecionando a 100%. Então, aí foi evoluindo. Em 1955, você já tem o Deming, você tem o Juran. O Juran é um aspecto interessante, que foi a primeira pessoa que colocou a qualidade dentro da gestão da empresa, vamos dizer, a qualidade como uma estratégia de negócio. É o Deming, lá no Japão, né, mudando bastante o conceito da indústria, aliando as ferramentas de qualidade com a gestão da empresa, com a melhoria de resultado, né? E mais próximo aí, começando na década de 1980, né, em 80, com a gente falando aí da Motorola, da GE, o Jack Welch, que levou isso de uma forma bastante em função de marketing, divulgou o Six Sigma, né? Na verdade, o Six Sigma ele começou com uma necessidade, a gente tem que entender isso, né? Eles tinham uma necessidade de mudar resultados e foi desenvolvido um método, né? Qual que foi esse método? No começo talvez ele não tinha nome, ele foi depois chamado, né, de Six Sigma. Mas foi um grupo de ferramentas que eles vieram desde a época lá do início do século passado. Então, a gente está falando de estatística, inspeção por amostragem, aspectos administrativos e outras ferramentas que foram sendo reunidas e foram colocadas de alguma forma, né, de alguma forma que gerou um resultado para a Motorola e para a GE. E como esse resultado foi visível e notório, ele foi divulgado. Hoje, né, já no século, a gente já começa a falar em qualidade total e evoluindo aí para aspectos ecológicos. E aí você entra no design for Six Sigma, com a engenharia também, e fazendo qualidade muito forte na concepção do produto, né? Naquela época passada, isso não tinha, né? O engenheiro ele fazia o produto e depois a preocupação era do engenheiro de processo, junto com a qualidade, criar a qualidade, vamos dizer assim. Então, pessoal, assim, uma coisa interessante para você começar a entender o Six Sigma é entender aonde ele está inserido num contexto sistêmico, né? E para a gente entender
sistemicamente, a gente separou esse slide, porque esse slide é a trilogia de Juran, né? Só que de uma maneira gráfica, você olhando o resultado que traz cada ciclo de qualidade, né? Então, você inicia aqui o PDCA de desenvolvimento, né? Você tem aqui o PDCA de desenvolvimento, quando você vai desenvolver um novo produto, um novo processo, você tem um planejamento, a execução, o controle, né? E o agir no final desse desenvolvimento, né? Então, quer dizer, você tem um ciclo aqui PDCA, né? Esse ciclo aqui existe também no Six Sigma, né? Design for Six Sigma. Então, é quando você está desenvolvendo algo novo. O que é importante a gente gravar aqui, né? Que no final desse ciclo aqui, o que sai é uma receita de bolo. É uma maneira de fazer. No caso de processo, né? Uma maneira de executar o processo. É uma combinação de recursos que geram resultado. Máquina, homem, meio ambiente, método. E ele vai gerar esse resultado que a gente está vendo aqui, né? Só que esse resultado, se não tiver nenhum esforço gerencial no processo, né, ele se deteriora, né, com o tempo. Né? Você vai perdendo, a pessoa perde a qualificação, as máquinas elas começam a dar problema. Então, você tem aqui o ciclo SDCA, que é o ciclo de manutenção da qualidade. Então, ele vai ser um esforço gerencial para você padrão. O S é aquele standard, né? O D de fazer, o C de controlar e agir. Então, você vai pegar o padrão e você vai fazer conforme o padrão e vai controlar. Então, você mantém esse esforço para que a coisa mantenha igual ao que foi planejado ali no ciclo PDCA de desenvolvimento. Tá? E aí, eventualmente, aí você tem algumas ferramentas muito importantes que são usadas aqui, por exemplo, o controle estatístico do processo, justamente para você ver quando você tem essas anomalias no processo, que geralmente, quando você investiga, é alguma coisa que foi determinada, algum dos 6 M's, né, que foi planejado aqui na etapa de desenvolvimento, ele deixou de ser da forma com que foi planejada. Então, você reestabelece o processo. Então, o ciclo SDA é para manter o resultado ao longo do tempo, né? Só que a gente sabe que na indústria, em qualquer negócio, na competitividade entre as empresas, né, não adianta você manter o resultado, você precisa melhorar o resultado. E aí entra um outro ciclo da qualidade, né, que é o PDCA de melhoria. O que o PDCA de melhoria vai fazer? Ele vai pegar aqueles padrões que foram estabelecidos no planejamento, né, da qualidade, e ele vai melhorar os níveis desses padrões, fazendo com que você tenha uma melhoria no processo. Aqui nesse caso aqui, gente, quanto menor, melhor, tá? Que falta até essa informação aqui. Então você está melhorando, ó. Por exemplo, aqui a gente está falando de refúgio, né? De trabalho, alguma coisa do tipo, né? E quanto menor, melhor. Então você melhora, você cria uma nova maneira de fazer. De maneira que no final desse processo, você tem um novo padrão também. Né? E aí você tem que novamente entregar isso para a série que vai manter esse padrão ao longo do tempo, que é o ciclo SDCA. Né? Quando tem uma hora que esse processo ou esse produto que foi desenvolvido, ele não consegue mais você fazer melhoria para ele atender o cliente, né? Aí você faz um novo desenvolvimento e você começa um novo planejamento, né? de Só para a gente agora converter isso para o Six Sigma, né? Então, o PDCA de planejamento aqui seria nosso Design for Six Sigma, né? E o PDCA de melhoria aqui seria o DMAIC, dentro do Six Sigma, né? Então, você consegue. Tanto é, gente, que o pessoal fala, pô, você está relacionando DMAIC com PDCA. Não, as grandes consultorias, né, ali quando começou o Six Sigma, né, adotaram o PDCA no Six Sigma. Então, eles davam treinamento de Six Sigma usando o PDCA, tá, gente? Então, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, só para resumir aqui, então, quer dizer, para manter a qualidade, né, manter o processo sob controle, você tem o ciclo SDCA, né? Para melhoria da qualidade, você tem o PDCA, que é para atingir novos níveis de resultado, que no caso aqui, a gente no Six Sigma vamos usar o DMAIC, e para planejar um novo processo, quer dizer, estabelecer um novo processo, um novo desenvolvimento, você tem o PDCA de desenvolvimento,
que no caso do Six Sigma seria o Design for Six Sigma. Bom, gente, e o que são problemas, né? A gente acabou de ver lá que o Six Sigma ele estabelece novos níveis, né? Então, o que é problema? Problema é uma coisa de estabelecer novos níveis? Sim. A definição de problema, o que é? É você ter um resultado atual, você tem um desempenho atual, e você está buscando um novo desenvolvimento. Então, essa diferença entre o que você tem agora e o que você está buscando é a definição de problema. Ou seja, se a gente está vendo aqui que isso aqui é o resultado de um processo, ele é o resultado indesejado de um processo, né? As definições de o que é um problema, né? É um resultado indesejado ou é a diferença entre o que você quer e o que você tem atualmente. Então, isso é a definição do problema. Então, tanto no Design for Six Sigma, quanto no DMAIC, você vai estar trabalhando numa situação, num processo que você quer, que você tem, né? E que você quer alcançar um melhor resultado. E no Design for Six Sigma também, você tem um resultado de um desenvolvimento, né? E você quer melhorar, você quer desenvolver um novo processo, um novo produto, fazendo com que ele atenda uma melhoria, né? Que ele seja melhor do que os desenvolvimentos anteriores. Tá? E como a gente pode classificar os problemas? Nem todo problema é ruim, né? Nem todo problema é ruim, você tem problema bom, né? Geralmente, quando você está superando a alta administração, de repente ela pode chegar e falar assim, olha, o seu processo está sob controle, né? E a gente precisa melhorar isso. A gente quer alcançar novos. E tem um problema ruim também, né? Que são os problemas que você tem um processo sob controle, de repente você perdeu o controle daquele processo. E você não consegue mais se achar. É o que a gente chama aqui, gente, ó, de problema crônico. Né? São esses problemas que eles são... você perdeu a mão do processo, né? Falando de uma maneira assim, menos técnica, né? Você perde a mão do processo e você vai trabalhar para voltar naquele nível que você estava. Às vezes você nem vai melhorar, você vai reestabelecer o processo. Só que para restabelecer o processo, você vai ter que desenvolver um projeto de melhoria, de nível 6 sigma. Os problemas bons que a gente fala aqui são os problemas que são os desafios, né? Que é justamente, você tem um patamar, a alta administração chega para você, vamos melhorar. Ou você enxerga dentro do seu escopo de trabalho e fala, poxa, eu tenho uma oportunidade de melhorar. E aí você busca, né? E você tem os problemas pontuais também, que são aqueles problemas do dia a dia, que o pessoal pega, simplesmente restabelecer o processo, né? Olhando sobre aquela lógica que a gente estava falando, do ciclo SDCA, então você tem um padrão lá, de repente você deixou de fazer conforme o padrão. Você teve um resultado ruim, então você não precisa fazer um projeto de melhoria para resolver esse tipo de problema. Muitas vezes você vai no processo, você olha como que era, como deveria ser, olha como está, e você simplesmente reestabelece o processo. Tá? Então esse é o que a gente está chamando aqui de problemas. Quer dizer, o sistema da empresa é capaz, né, ali no nível operacional, ele é capaz de recuperar aquele valor ou restabelecer aquela condição de forma que não atinja o resultado. Né? Então, você pode considerar como problema pontual isso. Agora, tem a questão da quantidade de problemas pontuais. Se você começa a ter muitos problemas pontuais a ponto de comprometer o seu resultado, você considera que a sua gestão operacional, gestão da rotina, deixa de ser capaz de restabelecer aqueles valores de processo que te colocam de volta na meta. Então, aí você já começa a chamar essa quantidade de pequenos problemas pontuais de problemas crônicos, né? É por aí. Bom, e geralmente, quando você começa a trabalhar em melhoria, você tem um escopo muito grande. As empresas, como elas estão trabalhando sempre para se superarem, né? Então, você sempre tem muitos problemas, né? Muitas frentes de trabalho. Então, um dos pontos-chave do Six Sigma é justamente saber priorizar. Saber o que é mais importante. E saber, principalmente, você conseguir equalizar o recurso que você tem para desenvolver os projetos versus os problemas que você tem.
Porque se você cria uma carteira de projetos dentro do Seis Sigma, que supera muito a quantidade de pessoas, a quantidade de braços que você tem para desenvolver esses projetos, o que acontece? Os projetos eles começam a cair em qualidade. E isso, principalmente para quem está começando um programa Seis Sigma, é muito ruim. Por quê? Porque depõe contra a metodologia. Né? O pessoal fala, não quero mais trabalhar com isso, isso aqui não dá certo. E, na verdade, foi que você encheu, né, a empresa de projetos e você não tinha braço suficiente. O Seis Sigma, um projeto Seis Sigma, ele demanda tempo, demanda dedicação, demanda recurso, né? E não adianta a gente, não é quantidade, né? A palavra aí não é quantidade, é qualidade do projeto, para você conseguir atingir o segredo é como fazer um programa, né, Seis Sigma. A gente está falando não do treinamento só, mas do processo, né, de aplicação nessa empresa para que atenda resultado, e que a empresa e os funcionários entendam como um investimento importante. Porque dependendo como você faz, eu já tive perto da década de 90, casos assim, com o controle estatístico do processo. Foi falado, vou fazer uma analogia, mas não muda. Foi falado para o dono da empresa que o CEP, o controle do estatístico do processo, resolveu o problema dele em controle e redução de perdas na linha de injetores. E foi contratada uma pessoa que implementou o controle estatístico. Foi feito um curso, eu participei na época e foi colocado. Só que foi feito de uma maneira assim um pouco catastrófica, né? Então não foi explicado, os funcionários tinham um problema de alfabetização e a gente depois de um tempo a gente tinha um CEP implementado, mas ele não funcionava, porque era meio que um castigo que era dado para o operador ou para aquele líder por não ter feito uma peça perfeita, uma peça aprovável. Então virou um castigo. Eles não entendiam a base de implementar o CEP. Então aquelas pessoas que saíram foram trabalhar nas empresas, falaram, poxa vida, vamos implantar o CEP aqui. Né? O CEP é castigo, assim como a ISO foi mistificada também. Então, a implementação, aquela questão de você ter a linguagem correta para o ambiente que você está, é muito importante. Então, o que o Flávio falou é fundamental. Quando você fala de priorização, a gente está falando de realmente saber a velocidade correta de você começar um trabalho desse. Né? Então, quando a gente fala assim, como que você vai priorizar? Sim. Então, o que você tem que levar em consideração, né, na priorização? É justamente a questão do que é importante para a fábrica. Se você tem um projeto, uma metodologia, e você sabe que é uma metodologia que vai consumir recurso, né, você precisa estar alinhado com o que é importante para a empresa. Se você pegar um problema que não é importante para a empresa, você não vai conseguir alocar recurso para fazer isso. Então, isso é um ponto, né? Precisa ser um problema, tem coisas que são importantes para a empresa também, que são coisas muito simples. Então, não comporta você usar uma metodologia como o Seis Sigma para resolver o problema. Então, você acaba usando uma bala de canhão como uma formiga. Então, é muito importante essa priorização, vocês conseguirem um tema que seja adequado. E o principal ponto é isso ser um ponto da alta administração, um ponto que seja relevante para a estratégia da empresa. O Seis Sigma, quando a gente entra dentro do método, a gente vai ver que vários pontos tem priorização, ver resultados, né, ver recursos. Então, quando você fala no White Belt, é uma coisa bem matemática, bem intuitiva. Quando você fala no Black Belt, é algo estratégico, mas sempre tem essa visão de o que eu preciso fazer e o que eu tenho de recursos para executar aquilo. Recurso é tempo, recursos são pessoas, né? E isso sempre está sendo avaliado. Fazer uma boa priorização é muito importante. Né? Agora, eu não sei se vocês estão percebendo, a gente não está falando diretamente de Six Sigma,
a gente está seguindo um pouco o caminho de lá do início do século passado até a gente entrar no Seis Sigma, porque é isso exatamente que aconteceu, né? Então, isso ajuda bastante a entender como o processo, como a visão do Seis Sigma foi moldada, né? Então, uma visão muito importante é a visão de processo, né? Uma visão, você enxergar aquilo que você está fazendo sobre uma forma diferente, né? Então, o que é o processo? O processo é a transformação. Então, a gente tem que sempre saber, em todos os momentos, né, do método Seis Sigma, a gente vai ter essa visão. Que você tem algumas entradas, que são as variáveis, falando de um termo mais técnico. Então, você pode ter as peças, você pode ter informações, você pode ter máquinas, você tem pessoas, né? E aí você transforma, você digere dentro do seu processo. Então, você pode digerir, né, em informação, em transformação de conhecimento, em transformação de produto, em disciplinas, né? E aí você vai ter uma saída que, né, vindo da matemática, é o Y, que é o seu resultado, né? Então, você tem um efeito, né? Então, uma forma de entender a matemática, o Y em função de X. Entendi, né? Até aí vai bem, né? No curso vai bem. Quando você coloca lá Y é igual a F de X... Então, aí começa, mas é tão simples quanto. Então, qual que é a simplicidade? Você tem o quê? Você tem farinha, você tem açúcar, você tem fermento e você tem ovos. Aí você vai colocar no seu processo. Você vai colocar tudo isso e misturar na batedeira. E aí você tem um parâmetro de processo, que é o tempo. E tem outras mais. E aí você sai com o que depois daquele tempo? Você vai sair com a massa de bolo. É assim que funciona tudo, né? Não tem como ser alguma coisa diferente. Você vai mudar os nomes, mas sempre vai ter variáveis como farinha, variáveis como açúcar entrando, você vai ter um processamento de alguma coisa e você vai sair com um resultado. E é interessante, é o seguinte, que esse é um processo. Agora, qual que é o próximo processo? Né? O bolo não está pronto, eu quero ter um bolo. Né? Aí fica para depois a gente refletir. Né? Mas qual que é o próximo processo da massa do bolo? É você pegar, vamos dizer, aquela bandeja e raspar a massa, que todo mundo gosta de fazer? Ou tem outra coisa para frente? Aí vem um novo processo, onde a massa de bolo vai estar no nível da farinha. Já é um produto pronto que você vai dar continuidade para que se torne o bolo. Né? Simples dessa forma. Então, gente, dentro desse modelo aí que nós criamos, né, na massa do bolo, né, a gente enxerga tanto os processos fabris, né, quanto os processos administrativos, né, também. Então, você pode ter aí o processo de colocação de pedido. Por exemplo, você tem as entradas, você vai ter o resultado final, né? Então, o que você, na verdade, o objeto, vamos dizer assim, você vai estabelecer a meta do seu projeto, né, de redução. Vai ser em cima de alguma coisa ligada à massa do bolo, que é o resultado desse processo. A maciez da massa, a viscosidade da massa. O bolo vai ser apreciado ou não pelo seu cliente? O que você vai fazer até chegar no resultado que é o bolo, né? E daí, gente, uma das grandes etapas aí do projeto Seis Sigma é conseguir estabelecer essa relação de causa e efeito entre a variável de resposta que está ligada à massa do bolo, e as entradas do processo. Essa relação de causa e efeito. É a farinha, é a qualidade da farinha, é a quantidade do açúcar. Qual que é o ingrediente-chave que faz com que eu consiga melhorar aquilo que eu quero melhorar? Então, isso é um dos pontos-chave. E é onde que a gente começa a usar as técnicas estatísticas, você analisar a correlação, regressão, delineamento de experimento. Então, gente, assim, embora essas ferramentas elas são sofisticadas, elas são um pouquinho difíceis, né? Mas aonde você usa? Justamente, na maioria das vezes, para estabelecer essa relação de causa e efeito aqui. Né? E o Seis Sigma, ele trabalha isso em todos os seus momentos. Né? O que acontece? A gente tem uma tendência, se a gente olhar as pessoas mais experientes que trabalham muitos anos, né, nas empresas,
você tem um enfoque, né, um enfoque muito normal e intuitivo, que é você parte da identificação do problema, aí você não analisa e você parte para a ação corretiva. Então, é o método KKD, o KAM, o KaiKen e o DOC, que é a experiência, isso deve-se ter, né, conhecimento técnico também, a intuição, né, eu já fiz isso tantas vezes que eu já sei como que vou fazer e parte para a coragem. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo que eu tive aqui no meu computador e você pode ter no carro, qualquer coisa. Eu carrego o meu notebook em viagens, tudo, e ele começa a soltar os parafusos, né? E começa a desmontar pela vibração. Aí eu vou lá e aperto o parafuso. Então eu não analisei, eu simplesmente apertei. Aí daqui a um mês eu vi que está faltando um parafuso, soltou. Eu não fiz análise. Por que o parafuso está soltando? Primeiro, por causa da vibração. Mas por quê? Né? Eu posso fazer alguma coisa diferente? Não, vamos lá, vamos pensar num trava-rosca. Na verdade, eu apertei, eu agi só no sintoma. Parafuso solto, apertar parafuso. Mas por que o parafuso está soltando? Então, naturalmente, a gente quer resolver as coisas da forma mais rápida, e é assim que, se a gente não se disciplinar, a gente vai acabar agindo no dia a dia, no nosso trabalho. Aí, o enfoque proposto, qual que é? É o que se prega muito, né? Quando a gente fala do PDCA, a fase do planejamento do PDCA é muito longa, para que a fase de execução seja ótima e curta e rápida e eficaz. Então, aqui é a mesma coisa. Na definição do problema, você tem que identificar, você tem que verificar exatamente o que você precisa analisar, né? Processar, né, aquilo e fazer a ação corretiva que resolva o problema na sua raiz. E não ficar só tratando o paliativo, né? Isso na medicina é muito importante também, a gente sabe muito bem, né? Então, o que acontece? O método Seis Sigma, né? Então, se a gente colocar na divisão da palavra, então, método é dividido em meta e odus, que é o caminho. Meta mais caminho. E nada mais é do que o caminho para a meta. Então, a gente tem uma situação A, eu não estou contente, ou preciso melhorar, eu quero melhorar, né, que é os problemas bons, ou eu preciso melhorar, porque se eu não melhorar eu morro, né, porque eu estou com uma febre, não sei o que está acontecendo. E aí eu vou usar métodos, né, esses métodos junto com as ferramentas. As ferramentas utilizadas em cada momento, no seu local certo e na sua intensidade e complexidade correta, para que você chegue até o caminho, né, o seu objetivo, na verdade, que é a sua meta. Então, para isso que o Seis Sigma foi criado. Uma forma, um caminho que você utiliza as ferramentas para que você chegue da maneira mais eficaz e permanente possível à sua meta. Então, gente, olha, só juntando isso aí com um dos primeiros slides que a gente colocou lá, né, é a história do Seis Sigma. A gente tem quase um século aí de ferramentas aí que são usadas aí dentro do Seis Sigma. Desde CEP, delineamento de experimento e um monte de coisa aí que você tem em contato. O que acontece? Isso gera um estresse, porque cada ferramenta dessa, você às vezes tem 20 horas, 30 horas, 80 horas cada ferramenta de treinamento. Então, como que você vai aplicar isso? Você está falando de 2.000 horas para você ser especialista em cada ferramenta. E não é esse o intuito, né? A gente tem que, por isso que a gente fala, aprender a ferramenta dentro do nível necessário para aplicar para aquele projeto. Então, o programa Seis Sigma, ele é feito para isso. Obviamente, com a excelência, com o giro contínuo, com a melhoria contínua da empresa, dentro daquela afinidade, uma empresa que trabalha com processo contínuo, outra que trabalha mais a nível de montadora, com produtos, né? Ali, produção de série, você vai ter ferramentas onde você vai ter mais aplicabilidade. Então, essa mocinha aqui, ela representa exatamente quando você joga aquele monte de teoria, tudo de uma vez. Então, a metodologia Seis Sigma, ela vai dividindo e vai ensinando as ferramentas à medida que elas vão sendo necessárias. Aí, o que acontece? O que acontece, gente? Outro aspecto muito importante no Seis Sigma é justamente os fatores que levam
a você ter um resultado no processo. Não é simplesmente a metodologia, né? Até agora, a gente está falando muito aqui de método, temática, ferramentas, você está tudo englobado aqui dentro da metodologia. Mas, se não tiver um apoio da liderança, se não tiver um conhecimento técnico envolvido, só com o DMAIC você não resolve nada. Entendeu? Se você não tiver uma pessoa, se você não conhecer o processo e do produto que você está trabalhando, ou se você não tiver alguém na equipe que conheça, você não consegue fazer isso. Então é muito importante que você tenha liderança, né? Você tenha conhecimento técnico e você tenha conhecimento metodológico. E no programa Seis Sigma, aí, como que isso é estruturado para você poder chegar nessas três coisas? Você vai ter projetos onde você vai ter patrocinadores, né, padrinhos, né, que vão ser pessoas ligadas à liderança, né, à alta administração da empresa. Você vai ter pessoas que conhecem a metodologia, né, são os belts aqui, e você vai ter o pessoal da área que você vai estar trabalhando no projeto, que são os especialistas, né, que são pessoas que conhecem tecnicamente daquilo. Sem uma dessas pernas aqui, você não tem resultado. Você não consegue chegar no resultado. Essa lâmina fala um pouquinho dos três genes, que é o Gemba, Genjutsu e Kenbutsu. Assim, eu coloco de uma forma assim, bem simples, que é o tiro e a bunda da cadeira, né? Então, quando você fala, agora entrando direto no DMAIC, em cada fase, a gente vê muitas vezes alguns belts que acabam se intertendo com o método em si, ali em cima da prancheta. É muito importante saber que cada ferramenta, né, cada etapa do DMAIC, cada ferramenta, ela precisa ser vivenciada no processo. E aí que você aprende realmente a aplicar. Muito das dificuldades elas são feitas porque a gente não vai diretamente ao processo. Então você acaba teorizando, né, e você fica na teoria. Muitas vezes o problema não é resolvido. Então, quando você define, algumas perguntas aqui a gente coloca. O projeto é entendido por todo mundo, não só por você, que é o executor do projeto. Quem vai participar do projeto? Né? As pessoas, tecnicamente, ou em termos de... Você tem liderança e gente técnica para te ajudar, para te suportar nesse projeto? Onde você quer chegar? Onde você está? Em quanto tempo é necessário? E a gente tem recurso suficiente para isso? Vem a questão lá inicial. Quando eu começo uma viagem, eu tenho que saber que eu vou ter combustível para chegar lá no final. Né? Eu tenho que saber que meu carro está com a manutenção correta, senão eu não chego no final. Eu vou me cansar e não vou chegar ao meu resultado. Depois que você definiu muito bem, aí você começa a medir. Né? Você vai entender dentro daquele seu processo, ou dos processos, né, aquele X, a massa de bolo, a farinha, né? Como que isso está funcionando? E qual que é o nível, né? Então, você precisa medir. Se você então, você tem que sair um pouco do intuitivo, né? A gente precisa resolver tudo. Eu preciso trabalhar com a farinha, eu preciso trabalhar com ovo, eu preciso mudar tudo? Não, agora o ovo não serve mais, vamos pegar... Então, você precisa ver o que te dá mais resultado no final. Então, você vai focar. Quando você tem um projeto que é pequeno, não, eu tenho 3 causas, eu tenho um projeto muito pequenininho, talvez não seja necessário priorizar. Mas, à medida que o seu projeto vai ficando maior, você quebra em partes, você precisa priorizar, porque você tem um limitante, que é o tempo, né? Muitas vezes você não tem limitante de recursos, mas o tempo pode matar o seu projeto. Né? As coisas mudam, a estratégia da empresa muda, então você precisa tentar fazer um negócio da maneira mais eficaz possível. Aí depois que você escolheu essas partes, que são as mais importantes, você vai analisar para ver se realmente aquelas que você escolheu interferem no problema e o quanto elas estão interferindo no problema ou quanto vão contribuir para você atingir o seu resultado. Depois disso, você já chegou a essa conclusão, você tem que botar na prática. Né? Então, qual ação que você vai fazer para resolver? Bom, minha farinha está ruim, então eu tenho que fazer alguma coisa com a farinha. Né? Então, aí você vai escrever ali quem vai fazer e em quanto tempo. E tem que ser compatível com o que você se comprometeu com o seu projeto.
Bom, depois que você fez isso, deu certo, olha, muito bom, você está com o seu objetivo atendido, agora, ok, eu largo tudo, viro as costas e entrego isso para a operação e e o operador fica olhando para o outro e fala, e aí? Né? Esse belt maravilhoso, mistificado, resolveu o problema e deixou agora para a gente, só que ele não passou o que ele fez. Então, a parte muito importante é você controlar e você tornar esse resultado permanente. Então, como garantir que o resultado se mantenha? Porque é isso que interessa para a empresa. A empresa não vive de uma vitória única, né? Um time de futebol não ganha o campeonato com apenas uma vitória de um jogo. Então, você tem que ter uma entrega disso para que o outro projeto venha e entregue um resultado e assim sucessivamente para que o resultado final da empresa seja positivo, para que a empresa mantenha a sua competitividade. Aí tem a melhoria contínua, né? Bom, o tempo, Flávio, a gente tem 13 minutos aqui para 1 hora. Eu acho que a gente pode passar cada lâmina, porque aqui a gente entra dentro de cada fase do DMAIC. A gente vai passar rapidamente, mas aqui serve também como um guia né, para vocês posteriormente poderem tirar as dúvidas e também seguirem aí, se tiverem interesse aí de conduzir esses projetos. Bom, pessoal, então aqui a gente tem a fase de definição, né, que é estabelecer o projeto, né, qual que é a grande saída da fase de definição? É você ter um escopo bem definido, meta, prazo, né? Um grande problema que existe nos processos de melhoria das empresas é não entender isso como um projeto, né? Então, o que é um projeto? É algo que tenha início, meio e fim. Então, a fase de definição, ela vai estabelecer um escopo, uma meta e um prazo. Ela vai dar aquela cara de projeto para a sua melhoria, né? Que é algo que precisa terminar num determinado prazo e atingir um certo resultado. E aí você tem uma série de ferramentas, gente. Então, aqui a gente colocou aí para uma orientação as perguntas que a gente costuma fazer e as ferramentas, né, que normalmente se aplica dentro dessa definição. É obrigatório fazer exatamente igual? Não. Em muitos casos você coloca ferramentas novas ou você não usa uma boa parte dessas ferramentas. Vai depender de cada projeto. Fase de medição. Então, essa questão, né? Quem mede compara com definição. Então, você pode medir e precisa medir. Uma dúvida que sempre se coloca, isso aparece, o quanto tempo você leva para medir. Então, é uma estratégia. Pô, eu vou criar todo um sistema de medição para medir. Então, isso tem que ser avaliado também, se vale a pena. Então, muitas vezes, você abre mão de uma medição no estado da arte e você coloca um sistema de medição talvez um pouco menos confiável, mas você consegue executar o projeto. Senão, em vez de você ter um projeto de melhoria, você passa a ter um projeto de implementação de sistema de... Então, essa é uma dica que a gente dá aí para vocês. E as ferramentas têm o mapa de processos, espinha de peixe, né? Gráfico de controle, e assim vai. Um resumo da fase de medição é tirar uma fotografia do resultado atual do processo e do que está interagindo, quais são as possíveis causas, os problemas, os X, né? Todos os X dos processos e os Y do processo. Né? Tanto o resultado quanto as causas, prováveis causas. Uma fotografia geral. Aí a gente tem a fase de analisar, com esses dados todos coletados, a gente vai entender, filtrar. Aí a gente filtra. A gente vai filtrar e estabelecer qual que é a causa raiz. É ali que a gente vai fazer aí que a gente vai estabelecer, olha, esse resultado aqui, ele depende disso, disso e disso. A gente achou qual que é a receita, o ingrediente do bolo lá. Que vai fazer a diferença para fazer o bolo ficar gostoso. Aí que entra muitas ferramentas estatísticas. Mas como bem o Alexandre comentou, as ferramentas aqui elas são dadas de uma maneira muito prática, né? De maneira que você consegue entender e começar a utilizar. E na utilização da ferramenta que você vai ter o aprofundamento estatístico. É o projeto que vai definir o grau de profundidade de cada ferramenta.
A fase de melhoria, você tem a causa raiz, aí você vai achar a melhor solução para essa causa. Né? Como que você vai eliminar aquela causa? Tudo bem, é o açúcar o problema, então, mas como que você vai trabalhar o açúcar? Né? Você vai substituir o fornecedor de açúcar? Você vai diminuir a quantidade de açúcar? Né? Vai colocar mel de açúcar, de repente? Né? Então, essa é a fase de melhoria. Você vai definir como que você vai fazer, vai solucionar o problema. E a fase de controle, que é a final, é onde você vai criar uma infraestrutura, onde você lembra quando a gente falou lá que a última fase é o desenvolvimento, é quando você entrega aquele novo padrão, você vai entregar aquela nova receita realizada. E você vai criar um ambiente para que aquilo se perpetue ao longo do tempo. Né? Você tenha aquilo ao longo do tempo, se mantenha ao longo do tempo. Então, é a fase de controle. Você entregou um novo padrão e você instrumentalizou o processo para manter aquilo ao longo do tempo. Então, resumidamente, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente não quis entrar nas ferramentas em si, mas a gente colocou um pouquinho da nossa experiência, colocando, talvez, não de uma forma catedrática, né? A gente quis colocar um pouquinho do nosso feeling do dia a dia, dos problemas. Por trás disso está um pouquinho da nossa experiência que a gente teve ao longo das orientações aos projetos, das pessoas que executaram os projetos e da nossa própria execução como belts, né? No início do nosso trabalho. Ok, gente, a gente está aí à disposição de vocês para as perguntas. Vamos olhar as perguntas. Aqui no chat não tem perguntas. Mas se você quiser abrir o áudio aí para a gente poder conversar, fiquem à vontade. Muito obrigado, Selmar, pelo parabéns aí. Perguntas, pessoal? Bem, pessoal. Tem essa dúvida. Ou foi tão bem que não tem dúvidas, ou ninguém consegue nem perguntar, porque não entendeu nada. Acho que a gente, assim, a ideia aqui era fazer um bate-papo, né? Sobre, assim, os pontos aí do Seis Signos. O pessoal acha que é uma coisa de outro mundo, e na verdade não, é uma evolução natural, né? Uma evolução que você tem das ferramentas tradicionais melhoradas aí, né? Você tem aí 100 anos de ferramentas, aí, a gente contar desde Stewart na carta de controle até agora, 100 anos de ferramentas introduzidas no método, né? Então é isso, você tem uma necessidade de melhoria, né? Que pode ser que vem da estratégia, e você usa a metodologia para resolver. É isso aí. Carlos, obrigado. Mário, obrigado aí pelo parabéns. Muito bom. Renata, aí, não sei como que funciona aí o sistema, mas se alguém tiver querendo abrir o áudio aí para conversar, fiquem à vontade. Não sei se eu faço aqui direto ou você abre o áudio aí. Sim, eles conseguem abrir o microfone. Quem legal, sim. tá jóia. se sentir à vontade pode aí abrir o microfone para perguntas. Muito obrigado. Ricardo, obrigado. Bom, pessoal, também a gente não tá aqui só esse momento para responder aí questionamento, né? Qualquer momento o IKEA está de portas abertas aí para entender qual que é a necessidade, qual que é o problema de vocês, né? E tem os canais aí do IKEA para poder fazer essa apresentação, ela vai estar disponível, né, para vocês. No YouTube aí tem uma série de canais que ela vai ficar disponível, e aí lá você vai ter também meios de fazer perguntas aí, e eventualmente a gente vai estar respondendo para vocês, tá? Eu acho que podemos encerrar, né? Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, Gente, muito obrigado pela participação, tá?
Agradecemos aí o tempo aí que vocês disponibilizaram para nos ouvir. Né? E Até a próxima. estamos à disposição. Até a próxima.